Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tenho feito nos últimos dias com vídeos, com gravação de vídeos a partir de quadricóptero, de um quadricóptero ou de quadricópteros, porque eu tenho mais de um quadricóptero. É legal porque você fixa uma câmera no quadricóptero e lá de cima você consegue ter uma visibilidade legal, e vocês já devem ter visto muitos vídeos aí na internet de pessoas fazendo filmagem através de quadricóptero, e existem umas filmagens que são muito legais e isso naturalmente inspira a gente e a gente acaba tendo um monte de ideias, né? Então o quadricóptero para mim, o meu objetivo é fazer filmagem aérea. Então estou fazendo uma série de testes, já fiz testes com quadricópteros que eu montei, já fiz teste com esse CX-20 que vocês estão vendo aqui, que eu comprei pronto, e cada um mostrou um resultado diferente, sendo o resultado do CX-20 até o presente momento o mais estável de todos, porque simplesmente eu ainda não consegui chegar ao nível de estabilidade do CX-20. Bom, quando você faz uma filmagem aérea, naturalmente você fixa a câmera no quadricóptero, e uma câmera fixa no quadricóptero, ela passa a ter toda a movimentação do quadricóptero, ela passa a absorver toda a vibração do quadricóptero, e isso de certa forma reflete na qualidade das imagens, na qualidade do vídeo, né? Então a gente usa alguns recursos para poder atenuar um pouco a vibração e o efeito da movimentação do quadricóptero em cima da câmera e o resultado final do vídeo, né? Mas nem sempre os resultados são ideais, às vezes ficam aquém daquilo que nós gostaríamos. E existem alguns recursos que ajudam ou resolvem alguns problemas conhecidos de filmagem através de quadricóptero. E como eu estou ainda em fase de teste, né, tudo aqui é muito amador, muito iniciante, eu só gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu já tive, que eu acho que ajudaria muito. Eu não vou falar aqui detalhadamente sobre determinado tipo de produto, vocês não me verão tirando gimbal ou equipamentos de dentro de uma caixinha, mostrando fio, não é isso, a minha ideia não é essa, é só falar diretamente sobre alguns aspectos que eu considerei importante, ou que eu considero importante para quem está iniciando, assim como eu. Então eu comprei vários gimbals para poder colocar nos meus quadricópteros, e alguns deles, cada um deles apresentou um resultado diferente. Então vamos lá. Primeiramente, a minha ideia é filmar a partir do CX-20, fazer algumas filmagens iniciais e ver como fica o resultado. Então eu precisava de um gimbal que eu conseguisse fixar no CX-20. O CX-20 é um quadricóptero extremamente estável, muito legal. Ele tem GPS, ele tem barômetro, ele tem bússola, e simplesmente você coloca ele em modo loiter e ele fica parado lá em cima, muito estável. Então ele permite um vídeo de qualidade por conta da estabilidade dele, já ajuda muito. Então eu comprei o primeiro gimbal. O primeiro gimbal que eu comprei foi um gimbal que eu achei no AliExpress, um valor mediano, tá? Um gimbal de alumínio, e a minha ideia era fixar o gimbal no quadricóptero, né? E assim que o gimbal chegou, eu tentei fazer isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o gimbal para vocês. Talvez algumas pessoas não saibam o que é um gimbal estabilizador. E eu vou tentar demonstrar para vocês aqui rapidinho, só para a gente tentar se situar melhor, ficar mais fácil das pessoas entenderem. Algumas pessoas iniciantes como eu talvez tenham dificuldade de entender o que é um gimbal. Vou mostrar para vocês aqui esse gimbal Hawkeye TMF G710. Esse cara, o objetivo dele é o seguinte: você fixa a câmera no gimbal, tá? E com a câmera fixa no gimbal, naturalmente quando você move o quadricóptero para frente, a câmera acompanharia o movimento do gimbal, do quadricóptero, e isso faria com que ela tivesse um deslocamento e
o vídeo, consequentemente, também deslocaria. Imagina eu fazendo esse movimento aqui para o lado, a câmera acompanharia, né? Para o outro lado, a mesma coisa. Se o quadricóptero sofresse algum problema com o vento e fizesse isso, a câmera também acompanharia. E o resultado final seria um vídeo com uma oscilação muito grande, uma tremedeira muito grande, uma qualidade baixa. Tá? Qual é o objetivo do gimbal estabilizador? É justamente manter a câmera na mesma posição inicial em que ela se encontrava antes do movimento. Então, se o quadricóptero fizer um movimento para frente, observem a câmera, o que vai acontecer quando eu jogar o quadricóptero para frente. O gimbal estabilizador mantém a câmera na mesma posição. Tá? Se eu fizer uma curva com o quadricóptero e para um dos lados, o gimbal mantém a câmera na mesma posição. Então não importa o movimento que você faça com o quadricóptero, o gimbal estabilizador ele vai manter a câmera posicionada no mesmo lugar. Tá? Então eu vou falar especificamente para vocês sobre os resultados que eu obtive com o gimbal 2D, que é o que me interessa no momento, né? Como não se trata de nada muito profissional, né? Como eu já falei para vocês aqui, a nível amador, o gimbal estabilizador 2D ele tem apenas dois eixos, que são esses aqui, ó. Esse que faz essa movimentação lateral, tá? E esse que faz essa movimentação vertical, tá bom? Ele não tem a movimentação horizontal que giraria a câmera neste eixo aqui, ó. Não tem, tá? No caso, para você obter esse movimento, você teria que girar o quadricóptero, tá bom? Então, a função do gimbal é estabilizar a câmera numa única posição para que a filmagem fique com uma qualidade melhor, tá? Então, eu vou falar para vocês o que eu andei fazendo. Eu comprei um gimbal estabilizador no AliExpress e esse gimbal ele tinha um custo razoável, tá bom? E só que quando ele chegou, a primeira coisa que eu notei é a seguinte, que o gimbal tinha um peso um pouquinho acima do que seria ideal para se fixar no quadricóptero. Tendo em vista que o quadricóptero ele não tem muita força, né? Dependendo do quadricóptero que você montar, o CX-20 por exemplo, ele consegue carregar um payload razoável, mas não tão pesado. Então é importante você manter a leveza do gimbal, né? Então um gimbal construído, muito bem construído e tudo, né, feito com peças interessantes, peças de alumínio, as borrachinhas, a placa controladora, os motores. Aqui tem o cabo de alimentação. Eu liguei ele, fiz testes com ele, realmente ele funciona exatamente conforme se propõe, tá? Eu testei e tudo mais. E no meu primeiro teste eu fixei ele no CX-20, tá bom? E botei a câmera aqui fixa no suporte da câmera, no suporte do gimbal. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Esse gimbal 2D que é vendido no AliExpress, esse aqui feito de peças de alumínio. Esse gimbal é muito pesado, pesado demais. As consequências são duas. Uma, o quadricóptero vai ter dificuldade para levantar voo e você vai sentir isso. O segundo problema é o tempo de voo vai diminuir dramaticamente por conta do peso que o quadricóptero terá que levantar. E naturalmente ele vai ter que girar muito mais as hélices para poder se manter no alto. E isso consome bateria. Tá? Então, pela ineficiência do peso, esse gimbal que é vendido no AliExpress, no Geo Extreme, esse gimbal nesse formato aqui que vocês estão vendo, tá? Ele é muito pesado, eu não recomendaria para você. A menos que você tenha um hexacopter, um octacopter ou coisa semelhante e não tenha problemas com um um pouco mais pesado. Aí sim você pode adquirir esse gimbal. Mas para o CX-20, eu acredito que até para o DJI Phantom, o problema deve se reproduzir por conta do peso do gimbal, tá? Porque além do peso dele,
Os motores são extremamente pesados, as peças dele são pesadas. Por que não essas peças não foram feitas? Por que essas peças não foram feitas de plástico, por exemplo? Economizaria bastante o peso, diminuiria bastante o peso do gimbal. Então, ainda tive dificuldades com a adaptação do gimbal debaixo do CX-20. Quase sempre será necessário fazer alguma gambiarra para você conseguir a fixação final debaixo do CX-20. Então eu fixei, fiz os testes e o resultado final não ficou legal, ficou muito pesado, tá? Então se vocês forem comprar, independente do preço, tá? Se for para um quadricóptero pequeno, esse gimbal aqui, ele não é legal. Eu não vou dizer para vocês com precisão agora o peso desse gimbal, porque eu não lembro, tá? Mas é um gimbal razoável, deve ter mais de 250 gramas aqui, pelo menos. Então, esse gimbal não é legal, tá? Então eu procurei alternativas, eu comprei até aquele Walkera 2D Gimbal, mas só que o bichinho ainda não chegou, tá? Vem da China, é um inferno para chegar aqui. Não necessariamente para chegar no Brasil, mas quando cai lá na alfândega e nas mãos dos correios, até chegar na mão do usuário final, demora muito, muito, por conta da ineficiência dos nossos correios, tá? Então eu fui lá no Mercado Livre, procurei alternativas e achei esse tal de Hawkeye TMF G10, que se propõe a ser um gimbal extremamente lightweight, pequeno e fácil de adaptar, tá? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: ele realmente é lightweight, não é muito pequeno e também não é tão fácil de adaptar, tá? Mas o resultado final é razoável, satisfatório, tá? Já dá para você começar a fazer umas filmagens um pouco mais sérias. E eu peguei, adaptei ele aqui debaixo do meu quadricóptero. A primeira coisa que eu notei é o seguinte, que o gimbal abaixo do quadricóptero daria uma altura maior que as perninhas, as bases do quadricóptero suportaria. Ou seja, em outras palavras, para eu fixar esse gimbal debaixo do meu quadricóptero, eu precisei aumentar um pouquinho a base do CX-20 por conta da altura, porque do contrário, não sei se é possível vocês perceberem, a câmera esbarraria no chão, tá? Como continua esbarrando, vocês podem observar, mas não tanto quanto o quadricóptero original com o gimbal preso debaixo dele. Depois que eu coloquei essas camadas aqui de Etafon, aquele Etafon que o pessoal usa para revestir tubos de ar-condicionado, aumentou um pouquinho a base, consequentemente deu o distanciamento que eu precisava, o distanciamento da câmera para o chão. Então é super tranquilo, já dá para fazer as filmagens. Inclusive eu filmei algumas coisas, mas ainda estou em fase de teste. Depois, quando eu fizer um vídeo mais sério, eu vou colocar para vocês verem. O que eu diria desse gimbal? É um gimbal leve, ele vem, ao invés de motores, ele vem com servomotores, tá? Então os servos, eles são extremamente lightweight. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Mas os servos motores, aqui tem um servo, tá? Que é o servo responsável por esse movimento, tá? E tem esse outro servo aqui atrás que é responsável por esse movimento aqui, ó. Tá? São extremamente leves, a placa controladora dele é muito pequena, porém funciona, tá? O que eu tive que fazer? Eu peguei uma camada de Etafon, peguei a base que veio com o gimbal e fixei a base no Etafon através de fitas dupla face e fixei o Etafon no quadricóptero através de fitas dupla face, tá? E por garantia eu coloquei 2 enforcadores. Qual o problema? Poderia ser que lá em cima, do nada, dado a vibração do quadricóptero, a minha câmera poderia soltar e cair lá de cima, tá? Então eu fiz uma pequena gambiarra aqui para poder fixar e garantir que, se por acaso as fitas dupla faces falharem, ainda assim eu conseguirei descer com o meu quadricóptero e salvar a minha câmera, não tendo problema com a queda do equipamento, né? Então, com relação à ligação do Hawkeye,
é muito fácil, tá? O Hawkeye ele vem com apenas esse fio aqui, que é... Agora eu acho que eu não vou conseguir tirar para vocês porque está preso debaixo da base, mas apenas com esse conector para você ligar direto no receptor, tá? No caso do meu CX20, ele tem uma saída aqui que disponibiliza 2 canais para você usar. Então eu peguei aqui e conectei diretamente nessa saída do receptor. A alimentação já vem pelo próprio canal do receptor e todo o gimbal funciona a partir da saída do canal do receptor sem mais problemas e funciona muito bem, tá? Todo testado, aprovado, tá bom? Então ficou muito legal, simples de botar para funcionar, não tem nenhum mistério, se adequou bem, se vocês verem, não ficou tão ruim assim, nem a aparência e nem o posicionamento debaixo do quadricóptero, tá? Então ficou razoável. Inclusive eu já fiz até FPV usando a minha câmera e o gimbal mais o receptor, o transmissor que eu tenho. Ficou legal, ficou satisfatório, tá? Agora, como eu sempre costumo dizer, produtos chineses sempre tem um probleminha, tá? A base dele é ruim. Poderia ser uma borracha mais flexível, alguma coisa que absorvesse mais a vibração, porque ainda é possível você perceber alguma vibração nos vídeos filmados através desse gimbal, tá? Então eles colocaram uma camada dupla de borrachinhas, tá? Aquele O-ring e uma espécie de tubo de poliéster que isola a base do gimbal do quadricóptero. Isso aqui não é muito eficiente para poder atenuar a vibração. Dentro da câmera, tá, do suporte da câmera, no lugar onde você coloca a câmera, tem pequenas camadas de velcro, aquela parte mais macia do velcro, com o objetivo de evitar vibração, o que também não é muito eficiente. Necessariamente, se você quiser melhorar a qualidade do vídeo, você precisará fazer algumas outras adaptações para que a qualidade melhore, né? Mas em si, é extremamente bem feito o gimbal, tá muito legalzinho. O material também não deixa a desejar, é tudo feito de fibra de vidro, é leve, tá? Bem levinho mesmo, não incomoda no voo do quadricóptero. Eu coloquei aqui o gimbal mais uma câmera SJ4000 e praticamente não senti efeitos colaterais no quadricóptero. Deu para voar numa boa, sem muito estresse, tá? Então, um gimbal para quem está iniciando e quer fazer teste, pode comprar um gimbal barato, acima de tudo, bem mais barato que aquele outro gimbal 2D que eu comprei no AliExpress, tá? Essa coisinha aqui monstrenga. E traz o resultado, faz aquilo que se propõe a fazer, tá? Agora, ele vem numa caixinha legalzinha, tá? Uma caixinha de nylon, e aqui dentro veio um manual fantástico, um manual chinês fantástico. Veja bem o manual que veio dentro dele. Veio com alguns acessórios, veio com alguns cabinhos e fitas desenforcadoras para prender e tudo mais, mas isso não interessa, não é o caso de mostrar aqui para vocês. A caixinha é essa aqui, né? Até que vem numa caixinha legalzinha, né? Mas o manual é esse aqui, ó. Muito instrutivo, excelente, né? Eu acho que é totalmente satisfatório, né? Para quem sabe ler chinês e para quem não tem problema em montar coisas. No final das contas, totalmente inútil esse manual. E você terá que se virar nos 30 para poder fixar o gimbal no seu quadricóptero e ligar. Tá? Então, no meu caso, eu assisti alguns vídeos na internet lá, o cara mostrando a simplicidade que é ligar o gimbal, botar ele para funcionar, e não teve mistério. Eu liguei e ele funcionou. Tá? Mas no resto você vai ter que se virar, vai ter que usar a criatividade para poder botar a criança para funcionar. Tá? Então é isso. Sobre gimbal, testei 2, agora falta o Walkera 2D. Quando esse Walkera 2D chegar, eu vou fazer um teste também, vou gravar um vídeo e disponibilizar para vocês. Falou, gente, um abraço, tudo de bom.